Criança linda. Filho de crente é tudo bonito, né? Impressionante, né? Amém, gente. Abra comigo Abacuque, capítulo 1. Amém. Vamos lá, Abacuque, capítulo 1. E depois no final eu vou falar da Central Solidária. A gente me lembra, tá ok? Abacuque, capítulo 1. Vamos do verso 12 em diante. O verso 1, do capítulo 1, verso 1. Vamos ler o verso 1 até o 4 e depois nós passamos para lá. O texto diz assim: a sentença revelada ao profeta Abacuque. Talvez na sua tradução está o oráculo disse, o oráculo revelou ao profeta aquilo que ele precisava ouvir. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça ela é torcida. Aí Deus responde a ele: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão, se alguém me contar. Verso 6: pois eis que trago os caldeus, nação cruel, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros se espalham por toda a terra, por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm fazer violência, estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta areia, zombam dos reis, os príncipes são motivos de riso para eles, riem de todas as fortalezas, porque amontoando terras as conquistam. Então passam como passa o vento e segue diante, tornam-se culpados estes cuja sua própria força. Agora o verso 12. Abacuque, ele volta a responder a Deus. Ele diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor? Puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem toleras a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que te tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Capítulo 2, verso 1. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Senhor amado Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fizestes em nossa vida. Mesmo no dia mau, sabemos que o Senhor está conosco, por isso nos alegramos, Senhor, nos alegramos no Senhor, Pai. Pai, que essa palavra seja uma semente, o nosso coração uma terra fértil, e ao cair, Senhor, possa produzir frutos, e esses frutos gerem arrependimento e transformação na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Abacuque, ele passa por alguns momentos aqui. Eu quero te convidar a ler esse livro.
É bem curtinho, são 3 capítulos, acredito que em meia hora, 40 minutos você vai ler com muita propriedade. Mas é importante você entender que o tempo na qual Abacuque profetiza, ele é um tempo, talvez, alguns teólogos afirmam que foi depois da queda de Nínive, uma nação poderosa. Outros afirmam que foi após a invasão dos caldeus. Mas de qualquer forma, Abacuque está profetizando no meio de uma ruína. Só que ele começa a demonstrar a sua indignação por aquilo que está acontecendo, reconhecendo que Deus poderia mudar a história daquela nação, mas ele não fazia. É como se a gente se deparasse com a iniquidade, com o pecado, com o mal que assola a nossa terra hoje, sabendo que Deus é capaz de operar maravilhas, e ele não faz. Qual o propósito dele não fazer? Então é importante a gente entender que o período que Abacuque está profetizando gera uma indignação no coração dele, porque ele vê o que está acontecendo e ele ora a Deus, ele se queixa: Senhor, Tu és a rocha da minha salvação, o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor não faz? Porque o Senhor não cala o ímpio? Porque o Senhor não cala o pecador? Porque o Senhor permite que o injusto opere a injustiça para com aquele que é mais justo do que ele? Porque o Senhor de fato não muda a história dessa nação. Ele se queixa diante de Deus. No verso 1 ele diz assim: até quando, Senhor, eu clamarei pedindo ajuda e Tu não me ouvirás? Quantos momentos na sua vida, querido, e eu me incluo nisso, as coisas aconteceram na sua vida, na tua família, seja no trabalho, seja na tua família, no contexto relacionamento, pai com filho, filho com pai, esposa, no trabalho, seja onde for, e você clamava a Deus: Deus, eu não vejo mais saída, o porquê está acontecendo isso na minha vida? E você questionava, talvez, como Abacuque, ele fala que até quando, Senhor, eu clamarei, até quando eu vou pedir ajuda? Ele não está falando só de período de tempo, olha, eu venho clamando há 20 dias, há um mês, não. Ele está falando de uma forma de profunda angústia. Ele fala: até quando? Quanto mais vai doer? Quanto mais isso vai afligir? Quanto mais eu vou pelejar essa luta? Quanto mais o meu filho vai sofrer? Quanto mais essa enfermidade vai ficar dentro da minha casa? Ele diz assim: até quando eu gritarei violência? E aqui o texto ele vai revelar uma coisa muito mais profunda. Aqui violência, ele está falando de uma palavra hebraica que se diz Hamas, que é a mesma conotação para realmente, de fato, aquele povo. Ele fala assim: até quando esse povo vai vir assolar a nossa terra a ponto de extrair sangue dos nossos irmãos? Tamanha violência, eles abriam os homens ao meio, extraía sangue deles. Ele falava: até quando o Senhor vai ver os teus filhos passarem por isso e não vai fazer nada? Só que é interessante que Abacuque, ele clama a Deus, ele questiona a Deus, Deus responde ele, depois ele volta a questionar a Deus, Deus responde ele. Só que antes da tréplica do Senhor, é importante você entender que no meio do clamor de Abacuque, no meio do questionamento sobre as intenções de Deus, ele se porta diferente, talvez, da grande maioria de nós. Ele diz assim: eu estarei, verso 17, mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó, sem piedade? Aí ele fala assim, capítulo 2: eu estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Aqui está um segredo para a nossa vida. Olha o que Abacuque faz, ele fala assim: Senhor, até quando?
a minha família vai ser destruída? Até quando os meus filhos vão passar por isso? Até quando esse câncer vai corroer os meus ossos? Aí ele sobe para uma torre de vigia. Aqui ele está falando de intercessão. Aqui ele está falando de alguém que não murmura, mas que sobe numa torre. Não é uma torre de vigia, somente um lugar onde alguém vai ser um espectador de tudo aquilo que está acontecendo, daquilo que Deus vai fazer. Não, ele se coloca numa torre de vigia para clamar ao Senhor em função daquele povo. Aquele já não é um profeta, mas ele se porta como um sacerdote. Ele sobe para a torre de vigia, um lugar onde ele clama ao Senhor, ele intercede por aquele povo. Ele não vai mais parte dos murmuradores, ele não é aquele que fica questionando as ações de Deus, ele questiona o que Deus não fez ainda, mas ele para, ele se cala. Agora ele sobe num poço de intercessão. E aí o texto segue dizendo assim: o Senhor me respondeu, olha que interessante, escreve a visão. E o Senhor me respondeu, escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Deus tem um projeto na vida de todo mundo aqui. Deus tem algo especial para a tua vida, que só cabe a você, que é só para você, é o teu perfil, é o teu jeito, Ele te criou para isso, Ele formou o teu físico, o teu emocional, o teu espiritual, Ele te formou como quem forma alguém com uma especificidade para um propósito. Ele forma como forma essa caneca para receber água, Ele te forma para você receber um propósito. Não há ninguém nessa terra que não carrega sobre os seus ombros uma chamada, um desafio, um encargo para se cumprir. Não há ninguém. Até as pequenas crianças, elas já carregam sobre a vida delas um chamado poderoso, que ao longo da caminhada você é responsável para guiá-las, para que no momento oportuno, como diz Deus a Abacuque, fique esperto, continue vigiando, espera, porque no momento certo eu vou fazer e não vou me tardar, vai ser no momento certo. Agora a visão não é para qualquer um, o propósito está aí, mas ele vai se concretizar à medida que você acredita, à medida que você recebe, à medida que você crê, à medida que você espera, à medida que você se comporta da maneira correta e não se torna um murmurador, um questionador, um julgador, mas se coloca numa torre de vigia para interceder por aquele mal que você viu. Às vezes Deus te permite ver coisas erradas na sua vida, não é para julgar, é para você exercer misericórdia e interceder por aquilo que está acontecendo. A visão, ela é somente para os inconformados com aquilo que está vivendo. A visão, ela só vai se tornar eficaz e fundamental para aquele que está inconformado pelo modelo de vida que está vivendo. Tudo pode acontecer na tua vida, mas Deus só vai transformar a tua vida quando você estiver de fato inconformado. Sabe aquela coisa, eu não quero mais, chega, daqui para frente eu vou mudar a história da minha vida, chega, eu não consigo mais ver esse mal que me aflige, chega, eu não consigo mais me relacionar dessa maneira com minha esposa, eu não consigo mais ver o meu casamento ir na ruína, chega, eu preciso fazer alguma coisa. A visão é para esse tipo de gente, não é para qualquer um. Porque quando Deus dá uma visão, Ele esclarece o propósito sobre a sua vida. Se você de fato não entender o que está acontecendo na tua vida, você se mata e mata quem estiver perto de você. Sabe por quê? Porque infla. Porque Deus, Ele vai falar para você, olha filho amado, eu sei o que você está passando, mas acredite, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou no coração humano aquilo que eu tenho preparado para a tua vida. E quando você entende isso, você sabe que é coisa grande, mas se você não está preparado para receber aquilo, o teu ego infla, o teu coração infla, você cria uma expectativa por aquilo que está por vir, mas que de fato não aconteceu. É como Davi sendo ungido, lá rejeitado pelos pais, rejeitado pelos irmãos, mas ainda é ungido por Samuel. Ele vai ser o novo rei, mas o processo é longo, a caminhada é longa, há desafios, há leão para matar, há urso para matar, há gigante para matar, até de fato aquilo concretizar na sua vida. Mas a visão é para aqueles que estão inconformados com aquilo que está vivendo, inconformados com o modelo que nós mesmo vivemos como igreja. A visão vem para transformar a nossa vida. A palavra do Senhor vem para isso. A visão não é para aqueles que desejam a morte. Ela é para aqueles que querem transformação de vidas. Olha só. A grande maioria de vocês vieram de algum lugar. Alguns nos conheceram o Evangelho através da Central. Mas tudo aquilo de errado que aconteceu ao longo da sua história, em nenhum momento Deus permitiu que você visse para você julgar. Em nenhum momento Deus permitiu que os meus olhos fossem abertos para que eu apontasse o dedo. Em nenhum momento Deus vai permitir que você veja a iniquidade, o pecado, para que você se torne um assassino daquele que pecou. A todo momento, quando Deus permite que você veja, que você olhe aquilo que está errado, é para transformar o teu coração e através de você consertar aquilo que está errado, exercendo misericórdia e amor. O grande problema é que nós nos tornamos assassinos daquilo que Deus quer restaurar a vida. A gente mata porque a gente não consegue alcançar com misericórdia, porque nós não entendemos que nós não éramos dignos de misericórdia. E aí a gente mata, a gente vai se matando uns aos outros. Eu amo, e eu já fui assim. Minha esposa sabe disso. Eu amo, faço de tudo. Mas quando alguém pisava comigo, não tinha misericórdia. Era ou não era? Eu simplesmente falava para ela, virei, acabou. Mas pediu perdão, mas se consertou. Não, mas para mim não serve mais. Mas para Deus não é assim, sabe por quê? Porque você e eu não merecíamos uma segunda chance. Mas é como aquele filho que vende tudo que tem, pede herança do pai. Meu Deus. Ele pede herança do pai, dá tudo que é meu por direito. Dá tudo que é meu que eu vou embora. Ele vende tudo que ele tem. A Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua, que nem tem nome. Ele vende tudo, ele consome tudo. Ele vai para a festa, ele vai para a balada. Mas uma coisa, no momento de aflição ele sabia: alguém me amou. Alguém me amou a ponto de poder me receber. Eu vou para a casa do meu pai. Eu vou para a casa do meu pai, porque lá até os servos dele comem melhor do que eu. Está entendendo ou não? Algumas coisas que você fazer hoje, nos dias de hoje, para com alguém, pode parecer que foi perdido. Talvez você se esforçou pela vida de alguém. Talvez você lutou pela vida de alguém. E aquele alguém não deu o menor valor para você. Mas acredite, vai chegar um tempo onde a única lembrança que ele vai ter no tempo de aflição vai ser de você. Está ouvindo isso?
Vai chegar um dia, pode passar um dia, uma semana, pode passar um ano, pode passar 10 anos. Num dia de aflição, ela vai se lembrar, porque o Espírito vai lembrar ela. Tinha uma pessoa que pagou um preço pela minha vida. Ela pagou um preço, ela lutou por mim. Ela subiu numa torre de vigia e ela intercedia por minha vida. Ela lutava pela minha vida. Ela me amou quando ninguém me amava. Ela me cuidou quando ninguém queria cuidar de mim. Ela acreditou quando ninguém acreditava. Está entendendo? É o comportamento diante da aflição. Quando Abacuque ele olha tudo aquilo que está acontecendo, ele vai diante de Deus. Ninguém está falando para você só fazer carinho, não. Tem hora que precisa dar um tapa. Não é só fazer carinho, não. Linda, maravilhoso. Mas tem hora que precisa de uns tapinha. Porque se você falar sim para tudo, você rouba o privilégio do não. E aí você não entende o porquê os 10 mandamentos deles, acho que 8 ou 9 são não. Amar o Senhor seu Deus. Aí depois ele começa: não mata, não rouba, não minta, não. Por quê? Porque a gente tem dificuldade com isso. O privilégio do não. O privilégio da correção. A visão ele vem para quem tenta anunciar a paz e edificação, e nunca para quem quer promover a discórdia. A visão ela não vem para gente que não consegue refrear a língua. Ela vem para aqueles que conseguem guardar os segredos do Senhor. E não só guardar de forma de esconder, mas guardar a ponto de confiar em quem está sendo preparado para aquilo. Por que eu estou falando isso? Porque Deus tem colocado pessoas à sua volta. Acredite, pode parecer que não, mas Deus tem colocado famílias à sua volta, para você compartilhar tudo aquilo que você tem recebido da parte do Senhor. O justo, olha o texto, segue dizendo assim, verso 4: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho enganoso, também arrogante, não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Mas o justo, ele viverá por quê? Pela fé. O justo não vive pelas circunstâncias. Ele não vive pelo que o mundo está ditando. Ele não vive pelo modelo, pelo padrão que o mundo está construindo. Ele vive pela fé. Qual a fé? A fé que ele deposita no Criador, a ponto dele esperar confiantemente. Ele esperar que o Senhor há de prover as suas necessidades. O justo vive pela fé. Ele não promove a justiça pela sua própria mão. Ele não tenta praticar a justiça. Ele não precisa se defender. Ele não precisa se defender. Ele não julga. Ele não pratica o mal. Mas ele vive pela sua fé, por aquilo que ele acredita. E aquilo que ele acredita, ele não abre mão. Ele não abre mão de princípios. Ele não abre mão de valores, porque todo mundo está abrindo. Ele não abre mão dos princípios, porque muitos abriram mão dos princípios. Ele não negocia a sua fé. Aquele que de fato é justo, ele não negocia com o inimigo. Eu não negocio com ninguém aquilo que é princípio para a minha vida, aquilo que é valor para a minha família. Eu não negocio com ninguém e nunca vou ponderar a minha língua no altar quando eu precisar negociar aquilo que eu preciso guardar. E talvez vá assustar em alguns momentos. Mas o justo vive pela fé. Se eu quero ser justo, eu tenho que viver por aquilo que eu acredito. E o meu manual de fé está aqui. Tudo que está escrito aqui, você pode falar o que você quiser. Mas se de fato está escrito aqui, olha o que o texto diz. Não julgue o profeta, julgue a profecia. Aprenda isso. Não julgue a mim. Julgue aquilo que eu estou falando. Porque no momento que você entender que aquilo que eu estou falando não estiver aqui, você para de me seguir. Você nunca vai precisar entrar por aquela porta se um dia você encontrar. Não estou falando de erros naturais, estou falando de pisar na bola. Não pisei na bola, mas quando eu defender algo
que não está escrito aqui, você para de entrar por aquela porta que eu estou te levando à condenação. O justo vive pela fé e vive pelo manual de conduta, por aquilo que Deus falou a respeito da vida dele. Está entendendo? A fé é naquilo que Deus há de fazer, a fé é na cura que vem de Deus. A fé é a convicção de que Deus pode transformar o teu casamento. Você parar de olhar as circunstâncias, aquilo que está acontecendo. Abacuque está olhando tudo à volta. A nação está uma desgraça, um colapso, está tudo ruim, acabou. Mas Deus diz, o justo, ele não vive por aquilo que ele está vendo. Ele vive por aquilo que ele acredita. Se ele acredita que vai ficar bom, ele continua caminhando. Se ele acredita que não fica melhor, aí ele se entrega aquilo que está acontecendo. Em algum momento na sua vida, você vai dizer, pastor, não dá mais jeito. Aí eu vou olhar para você, eu vou falar, não entregue os pontos ainda não. Deus pode mudar a tua história, amém? Deus pode mudar a tua vida, Deus pode mudar a tua história. Se coloque de pé em nome de Jesus. Toda visão, toda palavra que Deus reparte com você, tudo aquilo que Deus fala com você, e eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, tudo aquilo que Deus reparte com você, seja uma visão, seja um propósito, seja uma palavra, tudo aquilo que reparte com você, Ele não faz porque o propósito termina em você. Tudo aquilo que Deus faz em você é para partir de você, é através de você. Entenda, tudo aquilo que Deus tem construído nesses dias na sua vida é para que você seja um canal, seja um acesso, é para passar através de você. Quando você sai daqui, hoje é uma palavra de fé, de convicção, de que Deus pode sim mudar a história da sua vida, e Ele há de mudar a história da sua vida sim, se você se colocar na torre de vigia como Abacuque. Agora, Ele não vai fazer nada se isso tudo estiver parado em você. A partir de hoje, quando você sair daqui e você encontrar alguém que está com dificuldade no casamento, eu vou largar da minha esposa, não dá mais jeito, não consigo mais. Aí sabe o que você fala? Dá sim, acredite, dá sim, Deus pode. Está enfermo, não tem mais jeito, os médicos desenganaram. Quem desenganou? Os médicos? Não. Mas nós conhecemos o médico dos médicos. Dá sim. Ainda dá, ainda tem jeito, sabe? Tá ruim o emprego, tá difícil, as portas se fecharam, mas uma porta Ele é capaz de abrir que muda toda a tua história. Acredite, dá sim, vai dar certo. No final de tudo, como diria minha mãe, vai dar tudo certo. Se não deu é porque não chegou o fim, porque no final dá tudo certo. Basta acreditar, basta viver, basta se colocar na torre de vigia e viver, porque o justo, ele vive pela fé, não vive pelas circunstâncias à sua volta. Se tudo está mal, eu continuo acreditando que vai dar certo. Isaías capítulo 6, verso 3 diz assim: e toda a terra está cheia da glória de Deus. Mas olha o que Abacuque fala: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Feche os teus olhos. Por algum momento na tua vida, Deus estava com você, mas agora você passou a entender, e tudo que você faz, você se move nele. Toda a terra estava cheia da glória, a presença de Deus. Mas existem alguns aqui em Sertãozinho, aqui do ladinho da Praça 21, que não escolheu mais viver sabendo que Ele está, mas agora ele se encheu do conhecimento dessa glória, e agora eles começaram a ter a confiança, a convicção de que Deus pode mudar a estrutura de toda essa terra.
basta a igreja, basta nós como homens e mulheres de Deus nos levantar, não se conformar com este século, com o padrão desse mundo, não se conformar com tudo aquilo que está acontecendo, não se conformar com essa pandemia, com a enfermidade, não se conformar com o pecado, com a iniquidade, não se conformar com o legalismo, não se conformar com a deturpação sexual, a promiscuidade, não se conformar com a separação dos casamentos, a destruição dos casamentos, não se conformar com aquilo que está sendo pregado às nossas crianças, não se conformar com as mentiras que estão sendo impregnadas na mente dos nossos filhos, não se conformar. Nós estamos cheios daquele que pode mudar a história desse mundo, e a partir de nós e através de nós, Deus vai operar em nome de Jesus. Aleluia. Quem crê nisso? Deixa eu te falar uma coisa. Saia por aquela porta. Eu vou orar para a gente encerrar. Saia por aquela porta, não como você entrou, mas saia convicto. Precisa de algo na sua vida? Quem precisa de algo de Deus na sua vida nesses dias? Eu preciso. Se você precisa, você entendeu como é que faz. Quando você chegar, não é subir, nós já estamos aqui em cima, não é? A nossa torre de vigia, né? Tem até lá, né? Chegando na tua casa, faça como eu fiz várias vezes. Eu tinha um irmão que estava passando alguns momentos difíceis. Eu ia lá, colocava a mão na cama dele e ali orava: Senhor, o Senhor pode transformar a vida dele. Senhor, o Senhor pode mudar a história dele. O Senhor pode libertar, o Senhor pode curar, o Senhor pode transformar. Parece que não. Quando você colocar o teu filho para dormir, não fica calado não. Não fica calado não. Porque o mundo não está se calando. O mundo não fechou a boca. O diabo não fechou a boca não. Quem fechou a boca é nós. Vai lá, põe a mão na portinha dele e fala: Senhor, eu repreendo toda mentira do inferno sobre a vida do meu filho. Se ele está aqui no momento da adoração, não se preocupa só com você não, põe a mão na cabecinha dele. Enquanto ele está cantando ali, você está falando: Senhor, eu repreendo toda mentira na vida do meu filho, tudo aquilo, toda pessoa mal intencionada. Senhor, eu quebro todo vínculo com o mal. Senhor, o meu filho, ele é um filho para a glória do Senhor, não é um filho para a perdição. E você vai declarando, querido, não se conforme. O propósito de Deus é para quem é inconformado mesmo. Se o teu casamento não está legal, não é o teu pastor que vai sarar a tua vida, não é ninguém que vai mudar a tua história, senão você. Está entendendo, gente? Nós precisamos. Martin Luther King, ele dizia: o problema não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. O problema é que a gente se cala. O teu filho não está aqui hoje, mas você tem boca, profetiza. O teu esposo, a tua esposa não está aqui hoje, está tudo bem, mas estenda a mão na cadeirinha que está do teu lado. Senhor, eu profetizo, meu marido vai estar aqui, a minha esposa vai estar aqui, o meu filho vai estar aqui adorando junto comigo. Senhor, eu não quero viver uma vida sozinha aqui no teu altar não, mas é tempo de me colocar na torre de vigia, é tempo de me colocar numa posição de guarda, é tempo de eu levantar acampamento e interceder e orar pela minha vida, pela minha família, pela vida do meu filho, pela vida da minha esposa. E o Senhor vai operando, e Ele diz: fica calmo, espera, aguarda, que no tempo certo você há de ver aquilo que eu já estou fazendo. É um processo, talvez um processo Deus está construindo na tua vida, não na vida dele, mas Ele está endireitando os teus caminhos, transformando a tua vida, para na hora que Ele colocar aquilo que Ele prometeu, aquilo que você tem tanto buscado, a hora que Ele colocar nas tuas mãos, você vai saber: ei, o processo foi difícil, mas o fim foi mais perfeito, maravilhoso do que o começo de todas as coisas. É isso. Aleluia. Levante suas mãos.